surgimento da pandemia da Covid-19 e seus desdobramentos ainda estão afetando os segmentos empresariais. São impactos nos campos econômico e social e também refletem em como as empresas estão se organizando para enfrentar os desafios impostos pelos novos modos de viver. Se apresenta aí uma nova realidade econômica no país. O cenário de crise determinado pela pandemia afetou principalmente as micro e pequenas empresas no estado do Pará. Na avaliação de 47,8% dos empreendedores paraenses, segundo pesquisa do Sebrae Pará. A economia paraense piorou muito, da manicure ao restaurante, dos vendedores de marmita ao varejo de roupas. Mesmo com um perfil muito diversificado, esses pequenos comerciantes e empresários tiveram que ver suas portas fechadas, mas aos poucos voltam a respirar. Estamos acompanhando a volta das atividades, um alívio para os microempresários. Nunca foi fácil ser dono de um negócio no Brasil. Com a pandemia, isso se agravou. Quais foram os maiores desafios na gestão e para encontrar as soluções? Um dos momentos mais difíceis para a gente, quando iniciou a pandemia, foi imaginar como seria o próximo mês. Porque nós somos fabricantes, nós somos indústria e vendemos no comércio, né, para as revendedoras. Então, nós não paramos a cadeia produtiva. Outro desafio que nós tivemos foi quanto à nossa equipe interna. Porque nós não poderíamos parar, mas nós sabíamos que naquele momento, nós estávamos vivendo uma grande epidemia e todos nós estávamos correndo risco ao vir para a empresa e ao retornar para casa. Mas ainda assim, a gente precisava se desafiar para seguir. E com a incerteza de como seria o dia de amanhã, eu te confesso que isso foi muito difícil. As empresas vão se adaptar às novas demandas. Os fatores como pandemia, a própria crise econômica, qualquer movimentação que aconteça no mercado, ela vai refletir nos consumidores. E as empresas, principalmente as pequenas empresas, elas devem estar sempre de olho nos hábitos que esses consumidores passam a adquirir a partir de agora. Qualquer situação econômica, por exemplo, pode mexer na capacidade de consumo desses consumidores, no poder aquisitivo deles. E aí eles vão encontrando outros caminhos para manter o seu consumo ou até mesmo mudar os seus hábitos, às vezes por um novo interesse, às vezes pela necessidade. Quais as principais dificuldades percebidas pelo setor? Hábito de consumo é a primeira, está mudando muito. O poder aquisitivo está mudando bastante, está sendo influenciado pela economia de maneira geral. É importante que o empresário fique de olho no desemprego ou no aumento de emprego. Isso vai melhorar a renda das pessoas e vai melhorar o consumo. O crédito também é uma dificuldade. A gente consegue entender que ele passa a ficar mais difícil quando a movimentação econômica começa a torná-lo um pouco mais escasso e isso diminui o consumo. E a própria gestão no meio dessas mudanças. Alinhar seus produtos, alinhar muito bem a sua equipe, alinhar muito bem os seus custos, porque quanto mais o custo fica pesado na empresa, mais ele reflete nos produtos e isso de alguma forma vai mexendo na competitividade do empresário, ele passa a ter mais dificuldade de manter os seus preços, de mexer nos seus preços e também acompanhar os novos canais de comercialização. WhatsApp, as redes sociais, isso também é muito importante e às vezes os empresários têm um pouco de dificuldade de acompanhar essa movimentação. Esses eu acho que são grandes impactos e lógico que esse hábito de consumo
ele vai mudando, vai influenciando e o empresário tem que estar sempre acompanhando isso daí. Quais foram os principais serviços que os empresários procuraram no Sebrae? Primeiro são as capacitações. A gente tem aí um portfólio de capacitação muito forte para que o empresário possa, de maneira online e muitas das vezes de maneira gratuita, melhorar os seus conhecimentos individuais, né? E às vezes até transferir isso para suas equipes. Então, nós tivemos muitos cursos sobre finanças, sobre marketing digital, sobre logística, delivery. E também a gente atuou numa outra vertente muito forte, que foram as consultorias. E aí já bem direcionado para a empresa desse empresário. Então a gente teve muita consultoria de finanças, muita coisa de planejamento estratégico. Os empresários, num momento de grande movimentação, entenderam que precisavam parar um pouquinho de se planejar para poder dar passos mais firmes aí no mercado. Tivemos também muita coisa de registro de marca, uma coisa importante, os empresários valorizando as suas marcas, entendendo que aquilo ali é um ativo da empresa e buscando ter isso cada vez mais forte para poder continuar se posicionando no mercado. Tivemos muita consultoria de delivery, que foi um forte, muito grande agora nesse período de pandemia. Então, a gente teve aí uma busca muito grande por parte dos empresários e o Sebrae conseguiu, mesmo no momento de pandemia, com lockdown, com uma série de dificuldades que fizeram que a gente também se adaptasse a uma nova situação, a gente conseguiu estar perto desse empresário. E também numa vertente muito forte, a gente conseguiu também atuar com eventos de negócio de maneira digital, inclusive. Nós temos uma plataforma que é o Amazônia Market, que é uma vitrine de negócio para esses empresários. Nós participamos de uma feira do empreendedor nacional, que também projetou empresários locais para um mercado nacional e até internacional, e muitas ações dentro do possível, dentro do que foi possível, né, nesse momento de pandemia, muitas ações também presenciais. O fenômeno da digitalização marcou a rotina dos empreendedores, até os mais resistentes às diferentes tecnologias. Segundo pesquisa do Sebrae Pará, em 2021, 84,2% das empresas declararam que vendem pelos canais digitais, sendo o WhatsApp o principal meio. Mas não é só tecnologia que os empreendedores procuram. A mesma pesquisa indicou que 59,6% dos pequenos empreendedores paraenses esperam medidas sólidas no poder público. A demanda por linha de crédito aparece em primeiro lugar. Porque as pequenas empresas são essenciais à economia nacional. Quando você tem pequenas empresas dentro de uma localidade, dentro de um bairro, até mesmo numa cidade menor, quando a gente consegue levar esses produtos e serviços, faz com que esse recurso fique girando dentro da mesma localidade, ele consegue trazer um poder aquisitivo, uma melhoria, um desenvolvimento para essa localidade, e isso vai se expandindo de uma forma mais ampla para municípios, bairros, municípios e o estado e o país de uma maneira geral. Empresas estão focadas no aperfeiçoamento dos negócios, buscando ajuda e fomento com os demais setores do mundo dos negócios. Quais as tendências para os novos modelos de negócio e como essas tendências refletem nos pequenos empreendedores? Poliana, eu acredito que uma grande tendência é a transformação digital. Só que ao mesmo tempo a transformação digital ela traz outros desafios, que são as pessoas, o ser humano. Então eu acredito que para as empresas elas entenderem essa equação, transformação digital, ou seja, você aumentar a produtividade, diminuir custos. A transformação digital vem também para... As pessoas acham que é para substituir a mão de obra. Às vezes não. É para tirar um ser humano de uma determinada atividade insalubre, por exemplo. Quais ações da indústria contribuíram para o fomento à geração de mais negócios? Há mais de 2 décadas, a Federação das Indústrias, que é a grande mãe e representante desse setor industrial aqui no nosso querido estado do Pará, ela representa essas indústrias, grandes, médias, micro e pequenas. Vamos falar de um cenário que a gente atua aqui na Redes. Então, existem várias oportunidades e ferramentas que elas utilizam para fazer a compra local, achar o fornecedor local. Eu vou te citar algumas. Bom, a primeira, não tem jeito, é a internet. Aqueles fornecedores que conseguiram se adequar lá em 2000
com essa oportunidade do site, já saiu na frente. Então eu acredito que esse é o principal modelo hoje de busca por fornecedores. Ele está presente na internet e com informações atualizadas, porque esse é o segundo momento. O outro ponto que a gente utiliza aqui, as indústrias utilizam bastante, são os nossos eventos de negócios, onde a gente consegue fazer um mapeamento de segmentos de fornecedores que a indústria precisa comprar sempre. Você acredita que o cenário atual já apresenta algumas oportunidades para micro e pequeno empresário? Com certeza, na verdade, acredito que todo ano tem grandes oportunidades, Poliana. Nesse tempo que eu estou trabalhando aqui na Federação das Indústrias, a gente passou por outras crises já. Aí vem a outra pergunta: qual foi o ano que foi tranquilo no mercado? Não tem como, não existe isso. Então eu acredito que as crises elas são importantes para a gente sempre estar procurando melhorar. A pesquisa do Sebrae também indicou que 72% dos pequenos empreendedores estão otimistas sobre os próximos meses e sobre o desempenho da economia paraense. Além disso, foi um momento oportuno para os pequenos negócios se reinventarem, revisitando suas estratégias e ficando mais próximos ao seu capital humano. Os fornecedores sabem fazer, mas às vezes eles têm muita dificuldade em ser gestores, em ter a mentalidade de gestor. Os pequenos nunca estiveram tão em alta. Dados de 2020 do Ministério da Economia indicam que foram abertas 2,6 milhões de micro e pequenas empresas, um salto de 12,6% em relação ao ano anterior. Outro dado que mostra a importância dos pequenos negócios é que eles responderam por 30% de tudo que foi produzido no país. Foram responsáveis por 55% dos empregos gerados no ano de 2020. Com persistência, os pequenos vêm atuando junto aos demais setores para superar a crise e avançar no crescimento econômico, geração de empregos e na circulação de novas ideias e inovações. Afinal, a criatividade é a verdadeira face do pequeno empreendedor no Pará.